eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Tem coisas que a gente tem que só espiritualmente para conseguir discernir. Isso aqui tudo está aqui porque Deus permitiu, Deus agiu para depois revelar a nós. O Senhor Jesus está consagrando a vida dele a Deus, está em jejum. E a Bíblia diz 40 dias e 40 noites, está em comunhão com Deus. Num contexto judaico, eles estavam bem familiarizados com jejum. E Jesus está praticando jejum, 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que isso aqui foi logo após do batismo. Quanto tempo? Não sei. E a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para ser tentado aonde? No deserto. Se nós olharmos, voltarmos lá atrás, Adão e Eva foram tentados pelo diabo. Perderam. Foram derrotados. Depois o Senhor levanta Abraão e chama o povo de Israel, os hebreus, para proclamarem a glória de Deus. Falharam. Também. Aí chega Jesus. Por isso que diz em João, Israel, a videira. Aí Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, que não falho. O primeiro Adão foi a desgraça para toda a humanidade. No primeiro Adão reinou a morte, mas no segundo Adão a vida. Adão falhou, Israel falhou. Porque era tipo, Israel tinha que ser um sacrifício a Deus. Perfeito, falharam. Porque a lei é espiritual, porém eles eram carnais. Por causa da fraqueza da carne, não conseguiram. E não foi para aperfeiçoar ninguém mesmo. Já Adão falhou também com Eva. E a Bíblia diz que vem Jesus. E perceba que sempre sendo tentados e cedendo. Quando nós olhamos Eva, o Senhor diz: de todas as frutas, todas as árvores, pode comer. Daquela que tem o fruto que é o conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque se comer, certamente morrereis. Aí chega a serpente, como é que engana Eva? Começa falando o quê? Ele disse que se vocês comer, vocês podem comer todas as árvores. Não, aí ela explica. Não, ele falou que a gente pode, se comer das árvores, todas as árvores morrereis. Ele falou que nós podemos comer tudo. Só não podemos comer do conhecimento do bem e do mal. Só que ela acrescenta. Depois que ele acrescenta o diabo, Eva também acrescenta. Ela fala que ele disse que
não comer nem tocar. Deus não falou tocar. Mas por ele enganar, e ela foi seduzida na conversa dele, ela, com a contaminação, quando ela vai falar depois, ela já acrescenta. Isso num diálogo com o diabo, Satanás, a antiga serpente. E aqui, o que nós vemos aqui? Satanás se apresentando a Jesus. E perceba que a Bíblia diz que por causa de um pecado separou toda a humanidade de Deus. E qual é o propósito de Satanás aqui? O primeiro Adão perdeu, o segundo venceu. O propósito de Satanás é levar o Senhor Jesus a pecar. O propósito de Satanás é levar o Senhor a desobedecer. Porque quando ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus, não fala? E é uma interrogação, ele pergunta, se tu és o Cristo, se tu és... Ele não está duvidando, ele sabe, a Bíblia diz em Lucas, que os demônios que apareceram, pregaram a palavra, eu sei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então ele sabe. Então ele está querendo levar o Senhor Jesus a pecar, levar ele à desobediência. Amém? Amém. E usa o quê? Perceba que ele usa a palavra. E ele cita, e ele fala que Jesus está com fome. Então ele sabe, ele chegou. Então ele fala, transforma essa pedra em pão. E o Senhor Jesus fala, perceba que ele quer, para mostrar a divindade dele, mostra, vai pecar, querido. Quem está pedindo para fazer é o diabo. Ele fala, não, está nem só de pão, eu estou com fome sim, 40 dias e 40 noites. Chegou na hora mandando eu transformar isso em pão, e é verdade, eu posso. Ele podia. Mas ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Então perceba que o diabo está querendo fazer com que Jesus faça algo, para que se ele obedecer ao diabo. Não, eu não vim aqui para transformar a pedra em pão. Se Jesus obedecesse, fizesse isso ali, desse valor que ele está com fome, eu vou valorizar o quê? Mas o Senhor Jesus já tinha falado e falou na Bíblia, nos evangelhos, falou assim, ó, eu tenho uma comida melhor, fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele não transformou, ele não fez aquilo que o diabo estava pedindo. Eu não vou fazer isso, transformar essas pedras em pão. Jesus está falando que a minha... Perceba, quem está ali, quem levou Jesus lá, é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo. Jesus está em comunhão. Não vou transformar, não vou fazer nada. Porque nem só de pão, para matar a fome, é coisa da carne, é uma necessidade biológica. Mas o Senhor está em comunhão com Deus, não vai fazer. E não é na prioridade, não é, ele estava em paz, em comunhão com Deus. Nem só de pão viverá o homem, as coisas do mundo, mas sim da palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus revela na palavra. Depois ele leva ele para um pináculo. Se tu és o Cristo, lança-te daqui, porque está escrito, darás ordem aos teus anjos para te guardar. E você não vai tropeçar. Levou, é claro que o cenário é o quê? A plateia lá embaixo, no alto, se joga e fala assim, ó, dará ordem aos seus anjos para te guardar. Então, na hora que Jesus fala isso, ó, se joga, ele está falando assim, os anjos vão vir e vão pegar Jesus, uma obra miraculosa. Mas só que o diabo também falhou, que lá no salmo que ele citou, está escrito assim, vai te guardar em todos os teus caminhos. Ele falou a metade do texto. Ele sempre está aumentando ou diminuindo. Não falou tudo. Amém? Aí Jesus, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Eu não vou tomar atitude nenhuma para obrigar o meu pai a agir. O meu pai não tem barganha. O meu pai já está aqui comigo, eu não preciso provar nada para ninguém. Glória a Deus. É isso que o Senhor está falando. Amém? Amém ou não amém? Então o diabo continua tentando levar o Senhor à desobediência. E depois ele mostra os reinos, toda a glória desse mundo e, está vendo? Tudo é teu, se prostrado me adorar. Quem oferece isso, irmão? Quem oferece isso? Quem fica lutando para satisfazer os nossos desejos terrenos? Quem faz isso, irmão? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, soberba da vida. Isso não é do Pai, é do mundo. As coisas, o sistema, o mundo e as coisas que tem no mundo não é do Pai, é do mundo. E quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Ele ofereceu tudo ao Senhor Jesus. O mundo está oferecendo a todos nós. E o inimigo está até dentro das igrejas oferecendo o mundo. O Senhor Jesus está aqui nos ajudando. Nos ajudando. Amém? Porque a qualquer momento vai acabar tudo. Então ele fala para ele: não está escrito que adorarás só o Senhor teu Deus, e a Ele dai glória. E perceba, é comunhão com Deus que Jesus tem. Ele está necessitado, com fome, mas ele vence o inimigo na palavra. Vence isso aqui. É claro que Jesus depois contou para os discípulos o que aconteceu com ele. Isso aqui está relatado porque Jesus depois contou para os discípulos o que tinha acontecido com ele. E a Bíblia diz que o inimigo usou a palavra para derrotar Jesus, a palavra. Então aí a palavra viu que não pode, por isso que a Bíblia diz que não pode acrescentar e nem tirar. E vê que o propósito é levar o Senhor Jesus a desobedecer. Nós sabemos que Deus, lá no Antigo Testamento, não aceitava sacrifício de animais aleijado, cego. Não, o Senhor Jesus, se peca aqui, acabou a nossa salvação, irmão. Se Jesus, a Bíblia diz que, graças a Deus, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, para ser aceito a Deus, e hoje nós estamos aqui. O sacrifício foi perfeito, imaculado, o santo desceu, foi gerado pelo Espírito Santo. E aqui está revelado isso na Bíblia para falar que um homem como nós, servo, a semelhança da carne, gerado pelo Espírito Santo, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está revelado isso para é uma bênção para nossas vidas. Está falando que o inimigo vai tentar de todas as formas, mas e o Espírito Santo estava com ele. Foi o Espírito Santo, irmão, onde nós não vamos ser tentados? Somos tentados em todos os lugares. Somos tentados em todos os lugares, inclusive escutando palavras de outras pessoas que dizem ser de Jesus. Outras pregações, a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Mas vê que o anjo de luz fala o versículo pela metade, tenta pegar Jesus com palavra fora do contexto, enganando. A Bíblia é reta, é poderosa. Jesus não falou, tu falou uma mensagem, falou faltando palavras. Ele não vai me guardar aqui, vai dar ordem aos anjos para eu me jogando daqui e me guardar, não. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ele disse que vai me guardar em todos os meus caminhos, porque não tem tentação a não ser humana, e quando ela chegar junto com a tentação, vem o escape, porque ele me falou que vai me guardar em todos os meus caminhos. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Ele venceu todos os inimigos. Amém. Ele estava com o Espírito Santo, e a igreja está com o Espírito Santo. E lembre-se, sabe quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz, e olha a astúcia dele, temos que ficar atentos.
com alguém conversando conosco, falando metade de versículos, falando meia verdade, acrescentando, tirando. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo interpreta, ensina. O pastor Paulo falou: não usamos palavras, sabedoria de homens, mas anunciamos aquilo que o Espírito nos ensina. Conhecereis a verdade, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Não tem meia verdade. A mentira se apresentou como uma verdade. Jesus, isso é mentira, vou te revelar a verdade. Sabe por quê? Lembra? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o verbo se fez carne, e o diabo tentou pegar a palavra viva. A palavra viva é o cabeça da igreja. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, não vai. Ele é o único mediador. Então esse é um exemplo que quem vai tentar? A carne estava com fome, mas não cedeu às tentações da carne. Estou com fome sim. Está com fome de quê? O que tu quer? O pão vivo que desceu do céu é melhor do que tudo. Amém. Então o Espírito, a Bíblia diz que a espada do Espírito é o quê? A palavra. O Espírito que levou ele em comunhão com o Pai, garantiu ele aonde? Na palavra. A palavra é a solução para todos os nossos problemas. Depois que eu conheço ela, se tu és um filho, faz isso, não faço nada. É normal, viveu, estava com fome, estava precisando, mas ele estava precisando muito mais da presença de Deus. O que ele precisava? Eu não preciso te adorar, eu não preciso de pão nesse momento, eu não preciso provar nada, eu preciso estar em comunhão com Deus. Amém. Porque Ele que me sustenta. Aí depois que vence, o lindo é o depois. Depois que vence, a Bíblia diz que eu tenho que resistir ao diabo. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Ele engana. Foi isso que ele disse? Que não podia comer de nenhuma? Não, ele não disse isso. Ele sabia o que Deus falou para Eva e Adão. Sabia, mas ele vai falando outras coisas. Prestou atenção? Quando eu falo uma coisa, alguém acrescenta. Quando eu falo alguma coisa, alguém tira. Sabe quem é? O inimigo ministrando. Ela falou a verdade. Não, ele não disse não. Ele falou que podia comer todas, menos uma. Mas já tinha se contaminado. Porque começou a conversar com quem? Satanás. Sabe o que ela tinha que ter feito? Eu te repreendo, sai daqui. Ele não falou, tu está querendo me enganar, eu estou ligado contigo, eu estou na vigilância. Ele não falou isso não, ele falou o contrário. Ele falou que eu podia comer todas e só isso só. Não, ela se deixou levar. Aí acrescentou. Quem acrescenta, não fala nada, está se deixando levar. A atitude dela correta é: não quero assunto. Adão, vem cá, está tentando me enganar, ó. Amém? Amém. Quando o inimigo chegar, está tentando me enganar, está tentando me tirar do caminho, está tentando me tirar da verdade, quer que eu ceda. Eu escutei a palavra, eu sei o que é a palavra, eu conheço a palavra. A palavra diz não é não. Como é que não tem um não? Nunca foi escrito só com N. O tio também é completo. É perfeito. O não de Jesus é perfeito, é soberano, é repleto de amor, de bondade, de misericórdia. E o sim também, porque é a palavra da vida. Então o que traz a morte, trouxe a morte, o pecado, que influencia para pecar, quis tentar levar Jesus a pecar e não ter salvação para ninguém. Só que ele perdeu. E a Bíblia diz que ele, como homem, padeceu aqui, ele sofreu aqui nessa terra. Adivinha para quê? Ele sabe e pode salvar, socorrer, restaurar, livrar, vivificar aqueles que estão sendo tentados. O propósito foi para esse. Mas ele quer que a palavra da vida eterna, fala como peregrino e forasteiro. Eu falo isso agora com os filhos da obediência, não com os filhos de outro tempo, eram filhos da desobediência, mas agora eu falo como filhos da obediência. Desobediência é pecado, obediência, filho. Os filhos são guiados pelo Espírito, viu? O filho o que fez? Guiado pelo Espírito Santo. Não quero nada disso.
Eu vou adorar só a Deus e a Ele a dar glória. Não vou botar meu Deus à prova, vou tentar o meu Deus, fazer barganha com Deus, para Ele me dar as coisas, para Ele me sustentar, fazer coisas absurdas, obrigando Ele a fazer o que eu quero. Não, não é assim não, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor dEle. Eu obedeço, não, nada com barganha. Dá que tu recebe, faz isso que tu recebe. Se tu fizer isso, tu recebe. Não quis nada disso. Ele veio e deu o filho sem a gente fazer nada. Se Ele não poupou o próprio filho, não dará com Ele também todas as coisas? Não tem barganha. E nós vamos obedecendo, e a Bíblia diz que é na obediência que eu vou sendo purificado, é na obediência que eu vou sendo limpo cada vez mais. Amém? E viu que coisa linda? E o diabo insistindo, o diabo insistindo, o diabo insistindo, a tua carne pode estar te dominando, a tua carne, e tu luta, tu tem que lutar, tu tem que pedir ao Senhor, tu tem que entrar em comunhão. O jejum é o quê? Não é jejum matar agora a fome, não querer, eu não como mais, vou fazer o jejum, não vou comer, não. Pode comer, come a palavra, fica se alimentando dela, não deixe o diabo tirar essa semente que está sendo plantada. Aí você vai estar aqui, em espírito. Para onde tu vai, o espírito levou. Para onde tu vai, o espírito está contigo. Se o espírito está contigo, tu está com a palavra dentro de você. Se tu está com a palavra de você, tu está com o escape, tu está com a presença, e Ele vai te guardar em todos os teus caminhos. E o diabo insistindo, até eu morrer, ele vai tentar. Até eu morrer, ele vai tentar. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ó, deixou. Mas viu, agora, para minha necessidade básica, o que eu preciso, a Bíblia revela assim, ó. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, sai, que está escrito. Quando ele fala, sai, porque está escrito, sai, trouxe a palavra. Quando eu falo, sai, e trago Jesus, ele tem que sair. Eu estou trazendo a palavra. Quando eu falo a palavra, estou trazendo Jesus. O mesmo Jesus que, quando eles viram, ficaram apavorados e saíram daquela manada de pó, saiu dos jovens, todos eles saíram. As tentações. Quando ele vem, tem que sair. Tem que sair. Aí a Bíblia diz que depois, por que isso? Será porque isso está escrito? Depois que ele, na palavra, venceu a tentação do diabo, os anjos veio e alimentaram ele. O que ele precisava foi dado. Ele não precisava comida, trouxe. O que Jesus, na verdade, precisava? Só comida. Viu? Não precisava se jogar, não precisava fazer nada de loucura, precisava só de... Tu tem comida? Tem? Então, nessa noite, tu só está precisando a comida que Ele dá, que desce do céu, o pão vivo, que é o nosso exemplo, para vencer tudo agora na palavra. Na palavra, Ele vem habitar dentro de nós. E foi conduzido, eu estou sendo conduzido a todo momento, para quê, pai? Tentação. Esse mundo é a tentação. Os meus desejos são as tentações. E o diabo vai aparecer aí, na minha vontade. O Satanás falou, transforma, eu sei que tu está com fome, é claro que tu quer pão. O mundo sabe o que os seres humanos querem, mas Jesus sabe o que você precisa. Então Ele quer saciar a nossa fome espiritual, que nós precisamos, para vencer e sentir, depois que eu experimentei que o Senhor é bom, experimentar a verdade dEle, para ver que é maravilhoso viver na verdade, desfrutar. Em tudo Ele foi, sofreu, mas aquele que sofreu não morre mais, que a Bíblia diz. Já subiu e não tem vergonha nenhuma de ser chamado de nosso irmão mais velho. Para quê? Será que ele está vendo quando estou sendo afligido por causa dele? Será que ele está vendo? Está assistindo. Mas eu vou desfrutar do escape da palavra.
e depois vem o descanso. Aquilo que eu precisava, Ele vai me dar, graça sobre graça. Não só nós que estamos precisando disso, tem outras vidas precisando disso lá fora. Tem pessoas que vão falar assim: estou passando por uma luta incrível, uma luta que vai levar a tomar atitude errada, sair fora da palavra. Porque a intenção do inimigo é tirar a gente do caminho, tirar o ser humano cada vez mais do caminho que leva para o céu. Chegou Jesus para falar assim: ó, tudo errado, eu sou o caminho. Para a gente sair, entrar nesse caminho reto, receber essa verdade, receber essa vida e já ter um encontro para todos nós. Porque o corpo, na verdade, está morto, mas o espírito vive por causa da justiça. Prestou atenção? O corpo pode ir se acabando, como está, mas tem algo dentro de nós que parece que tem 10 anos de idade. Por causa de quê? Essa alegria, essa vida não tem nada a ver com esse corpo, porque um está morrendo, o outro cada vez mais ficando vivo. É isso que Ele quer de todos nós. O homem, na verdade, o que Ele se preocupa? Para esse corpo não morrer. Jesus não pensa assim. Jesus veio para esse homem aqui de dentro não morrer eternamente, porque o corpo, na verdade, já está morto. O velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Viu a palavra? Primeira tentação para pecar. Se pecasse ali já era. Adão pecou e Eva pecou uma vez, acabou. Se ele peca, já era a nossa salvação. E sabe qual é o propósito do sacrifício? Para, naquele grande dia, e Judas diz, nos apresentarmos a Ele, e todos nós, toda a igreja de Cristo espalhado na terra, se encontrar com Ele. Judas diz que vai apresentar Ele com alegria. Amém. Por que com alegria? Por causa da alegria de ter sido salvo aqui por Ele. Agradecer a Deus por tu ver o teu inimigo não te vencendo mais, a tua vontade sendo destruída, a vontade da carne sendo aniquilada, a vontade do diabo não me influencia mais, vivendo plenamente para esse Jesus maravilhoso que nos deu o exemplo e ainda está à destra do Pai e falando ainda assim: ó, a hora que tu estiver em aperto para pecar contra mim, você tiver tentado a fazer o que eu não quero, Jesus está falando ainda hoje: estou aqui pronto, se tu quiser, para te socorrer. Amém. Não tem preço isso. Tu está se escambando, está caindo para um lado que eu não quero. Continua aqui para te socorrer e te botar na linha. É verdade. Que ele passou, ele pode. Abraão não pode. Todos os heróis da fé do passado não podem. Eu não posso. Pastor nenhum pode. Igreja nenhuma pode. Santo de todos os tempos não pode. Todos os reis que já tiveram poderosos nessa terra não pode. Jesus falou: eu posso. Então, quero mais ninguém. Amém. Em todos os momentos da minha vida, eu vou clamar aquele que pode. Amém. Quem não pode não adianta nada, mas quem pode adianta tudo. E o que eu vou fazer? Começa a orar e falar com Deus. Pô. E só tem uma maneira de chegar lá: trazer Jesus. Começa a falar. Tem pessoas aqui que nem estão orando mais, irmão. Está repreendido, está falando com o inferno na internet, com o diabo, e não falando com o Pai. Não faz isso não. Ele está vivo e apresenta a palavra dele: ó, vive aqui que tu vai se dar bem. Então, em nome de Jesus, em tudo foi tentado, na palavra e tudo. As pessoas estão sendo enganadas na palavra, mas a verdade está aqui. A verdade está aqui.
Quem quer a verdade não quer meio versículo. Eu quero o que diz o texto todo. Amém. Para não sair dessa verdade, que é essa verdade que vai me apresentar ao Senhor. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade plena. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.